Folks at Tuna Reader here. Olá, aqui é a advogada Mara Pessoni, Witter Pessoni Moore. Mais uma vez aqui na nossa live semanal, toda terça-feira, 18 horas. Fora as outras, né? Fora as outras, nós estamos fazendo tanta live, gente. Depois que o Trump entrou, ele não gosta da gente. Ele tá fazendo ontem nós estamos quase da meia-noite. Né? Saindo daqui já era 11 e tanto da noite. Fazendo uma live com o pessoal da igreja adventista, lá da região de Massachusetts. 300 pessoas. 300 pessoas. Fizemos uma live através do Zoom. E esse é o limite. É o limite por sala, né? Então, nós tínhamos 300 pessoas e nós não conseguimos responder nem 10% das perguntas. Gente, outra coisa, meu WhatsApp, eu estou marcando consultas, está lotado de pessoas que mandaram pergunta e querem marcar consulta. É um à la vez, tá bom? Eu tive um agora, a Anderson, dizendo que conversou comigo cedo e eu ainda não marquei a consulta dele. Calma, eu não marco consulta, é minha secretária. E também tem que ver a disponibilidade de horário para consulta, né? A gente não... Porque a nossa consulta, a gente sempre costuma falar isso, né, Witter? Ela não é consulta de 15 minutos, ela é consulta de 1 hora para frente, normalmente 2 horas. Não tem horário marcado, pré-determinado. Então, e aí o que acontece? A agenda fica muito lotada, a gente atende 3 clientes novos por dia, fora preparações para a entrevista dos clientes cujos processos já estão finalizando. Então, se a gente marcar muita consulta, nós não vamos ter tempo para trabalhar nos processos, então a gente tem que optar. Essa pessoa que já conversou comigo, já passei para a Lorena, ela já mandou um WhatsApp, disse o seguinte, que ela já tem um processo, que foi negado e está na fase de apelação e ele não quer o advogado dele. Eu falei assim, mas por quê? Qual o problema? Negação vem para qualquer advogado. Entre em contato, ele falou assim, meu advogado não conversa comigo. E assim, aí é que está o problema, né? Eu simplesmente o maior escritório de EB2NW dos Estados Unidos. A Maria não conversa mesmo. Exatamente. Bom, antes da gente começar, eu quero fazer uma promessa aqui. Eu esqueci o nome do rapaz que assistiu nossa live no YouTube e ele falou assim pra mim, Mara, que eu interrompo você demais. Então eu prometo não interromper, tá bom? Sério? Sério. Gostei de você, parabéns, eu já sabia disso, mas eu aprendi a ficar calado. O certo é você ficar calado. Tá bom. Pessoal, então vamos lá, isso aí é verdade, eu sofro, mas eu aceito. Mulher, se você não tem mulher, você não sabe sobre isso. Você não é feliz. A gente quer falar sobre isso aqui, sobre a Wave, vamos falar sobre DACA, porque tanta coisa correndo. Por exemplo, eu estava assistindo o NBC, a Noon News, que é a notícia do meio-dia, e que estão soltando as pessoas que estão sendo presas. Por quê? Estão soltando com a tornozeleira. Não tem mais espaço em Nova York. No centro de detenção. E no centro de detenções. O que eles fizeram hoje cedo? Mandaram um avião de pessoas para onde? Guantánamo. Guantánamo. Em Cuba. Em né? Cuba. Aí... Prisão de Guantánamo, que era uma prisão de segurança máxima, uma prisão militar e tal. Mandam para lá terroristas, etc. É exatamente o que eles falaram, que só vai terrorista porque está indo pessoas não comuns. É para fazer dessas pessoas exemplo, para os outros ficarem com medo. Então, se você tem um parente que foi para lá, não adianta apelar, gastar com dinheiro com imigração, dinheiro removal. Eles vão perder. Peça deportação voluntária. Eu já fiz isso, eu já ajudei pessoas. E assim, sem advogado, peça deportação voluntária, que aí você sai, você paga a sua passagem e você volta. Não vai pedir voluntário que o governo paga, que ele não vai pagar e você vai continuar preso. Quando você pede a deportação voluntária, é você que paga. Quando você fica esperando essa deportação acontecer, porque ela vai acontecer a partir do momento que você já está nessa situação aí é quando o governo pagar. Quando ele encher um avião de brasileiro, ele manda para cá. Quando ele encher um avião de colombiano, de venezuelano, ele manda para lá. Entendeu? De mexicano, ele manda, acho que até de ônibus. São jogados do lado de Tijuana. Brincadeiras à Não, parte. foram aviões. Foram aviões e até, inclusive, foi motivo de briga com a presidente do México, né? Que fez um acordo. Mas aí fizeram um acordo
por um mês, está lá o acordo, as promessas de Trump contra o México estão suspensas para que o México mande 2.000 homens para a fronteira, 2.000 militares, 2.000 policiais para a fronteira para não deixar passar ninguém. Nem tráfico de gente, nem tráfico de armas, nem tráfico de drogas e nem pessoas ilegais. A China disse hoje cedo que, ao aumentar a tarifa para os Estados Unidos de 10% para 15%, que não faz acordo com Donald Trump e que começa as tarifas. A China sabe que tem os Estados Unidos na mão. Com a China é uma batalha mais dura, né? E a questão é, Trump vai ter que ter jogo de cintura, coisa que ele não tem, para negociar com a China. Porque o mundo inteiro depende da China. Tudo depende da China. Olha o óculos da doutora Mara. Vocês acham que isso aqui foi feito no Brasil? De jeito nenhum, isso foi feito na China. Pode ter a marca a marca brasileira aqui, mas feito na China. Tudo é feito na China. E assim, a China, por exemplo, a China é o nosso maior importador de ferro, né, do Brasil. E o Brasil é o maior importador de aço da China, que é o ferro transformado. A indústria de transformação da China, ela é gigantesca. Então, ela importa commodities de um monte de países, ou seja, matéria-prima bruta, faz a transformação na sua indústria e vende para esse mesmo monte de países. A gente precisa do ferro? Precisa, mas a gente precisa do ferro transformado. Como o Brasil é muito incompetente em transformação de commodities em matéria manufaturada, a gente fica dependendo de outros países. Nós poderíamos estar exportando aço, exportando o nióbio transformado, exportando o grafeno, que agora vai mandar ver em tudo. Já está mandando no celular. Né? Nós estamos exportando a matéria-prima principal do grafeno, que é o que nós temos mais que qualquer outro planeta. Então a gente acaba ficando dependente. Porque para o nosso governo, esses governos que não pensam no progresso do país, que eles visam só esses acordos dos quais eles levam vantagens, é mais vantagem exportar commodities. Então, infelizmente, a gente fica na mão dos chineses. E o mundo inteiro está nas mãos dos chineses. Vamos falar para você que é DACA. No Brasil tínhamos 5.437 aplicantes para DACA. Hoje, aplicantes não, né? Já estão no DACA. Saiu uma decisão de 17 de janeiro, o juiz federal, que é um processo do Texas contra o governo federal. Então não mudou nada no DACA, não temos novos DACA, DACA não tem benefício nenhum. Para sair dos Estados Unidos e passear no Brasil, você tem que pedir um advance parole, ou seja, com o risco de não voltar. Então não mudou nada no DACA. Saiu essa matéria, hoje está em português, já colocamos em português. Vou pedir o pessoal do marketing, se vocês DACA pedirem, se não é perca de tempo, colocar lá sobre a não mudança de nada no DACA. Ontem à noite nós tivemos uma pergunta, e o DACA? Aliás, várias perguntas sobre o DACA ontem. Eles vão vir atrás da gente, nós respondemos que sim, não é agora no começo. Então, se não mudou nada nessa decisão judicial, não é agora que vão atrás de você no DACA. Enfim, nós marcamos hoje para falar sobre o waiver, porque muitas pessoas têm perguntado sobre o waiver. O waiver é perdão para quando você comete algo errado, você faz algo errado dentro dos Estados Unidos. E o americano adora quando que você peça perdão e se humilhe. Nós temos muito aqui pessoas que falam assim, mas eu não errei, eu vou ter que pedir perdão? Tem. Primeiro é o nome do processo. Waiver. Bom, o waiver ele consiste num pedido de perdão para um número, não vou dizer infinito, mas um número enorme de infrações junto ao Código Imigratório norte-americano. Desde ficar fora de status, desde entrar ilegalmente, desde mentir numa aplicação, e aí por aí vai. Deportação. Douglas, por gentileza, tem essa Bíblia. Nós chamamos Bíblia do waiver aí, pega para nós, por favor. Tudo amassado aí. Essa aqui é a original, a originalíssima. Isso aqui são os códigos que a pessoa infringiu. E aqui a gente sabe se cabe o waiver para imigração ou waiver só para visto de turista. Você vai achar que é um contrassenso, mas
Muitas vezes cabe muito mais o waiver para um processo imigratório do que para um visto de turista, porque o que eles pensam? Você pode repetir o erro, por exemplo, você ficou ilegal. Aí você teve uma penalidade de 5 anos, ou de 10 anos, ou de 3 anos. Depende do tempo, né? Que você ficou ilegal, indocumentado nos Estados Unidos ou fora de status nos Estados Unidos. Eles, às vezes, não vão te conceder um waiver para um visto de imigração, mas te concedem um visto de não imigrante e te concedem um visto de imigrante. Porque eles pensam, se eu te dou um visto de não imigrante de novo, um B1, B2, por exemplo, você vai cometer o mesmo erro. Você vai entrar e vai ficar. Agora, se você está me pedindo um waiver para um processo que você está casando com um cidadão americano, tudo bem. Agora você está fazendo a coisa certa. Então, o waiver é isso. Aí você pode pensar assim, mas então o waiver é arbítrio de singularidade? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O waiver é quando você está no Brasil e você fez algo errado nos Estados Unidos. Arbítrio, que é um pedido de perdão, já é totalmente baseado no capítulo 8 e 10 do Manual de Políticas de Imigração. Uma coisa é o waiver, outra coisa é arbítrio de singularidade. Aí para os que pedem que eu fale em inglês, prosecutorial discretion, a tradução não existe literal. Nós adotamos arbítrio de singularidade porque é o português mais correto, tá bom? Só acrescentando que o waiver também serve para quem está dentro dos Estados Unidos para um visto de family reunion. Você entrou pelo México. Você está nos Estados Unidos, conheceu alguém e vai casar. Aí você pode pedir um waiver também. Quando você entrou de forma ilegal nos Estados Unidos, a gente vai pedir o waiver para você, mas você vai, no seu processo imigratório, você tem que vir ao Brasil fazer sua entrevista para que você reentre nos Estados Unidos com visto. Não se dá green card para quem entrou de forma ilegal nos Estados Unidos. Agora, outra situação, você está nos Estados Unidos, entrou com B1, B2, entrou com F1, qualquer um. Ficou indocumentado, perdeu o status, ficou fora de status. Diferente de indocumentado. Indocumentado é quem entra sem visto, quem entra por fronteira. Fora de status é quem entrou com visto e perdeu o status. Deixou passar o tempo e não voltou para o seu país de origem. Casou com um cidadão, com uma cidadã norte-americana ou com um portador de green card, né? Um green card holder. Você também pode pedir o waiver. Então, o waiver, para quem está dentro dos Estados Unidos, é para family reunion. Nesse caso, se você entrou legalmente nos Estados Unidos, a sua entrevista é nos Estados Unidos. Não tem necessidade de você voltar ao Brasil. Você pode passar pela entrevista dentro dos Estados Unidos e ter o waiver aprovado. Lembrando que um processo de waiver, ele está levando em média de 40 a 42 meses para ser analisado. Isso, os processos de waiver para family reunion, ok? Então, às vezes, o processo de family reunion, o processo 1.130, vou falar o 1.130 que a maioria conhece pelos formulários. 1.130 leva aí 8 meses, se for com um cidadão, quando é com um green card holder, demora um pouquinho mais. Quando é com um cidadão é mais rápido. Enquanto isso, o waiver vai demorar mais. Então, quando você vai fazer o seu ajuste de status, você estando dentro dos Estados Unidos, entrou de forma legal, perdeu o status, você tem o processo aprovado, mas você não tem a aprovação na entrevista. E eles falam assim, você precisa de um waiver. Então, você tem que protocolar o waiver, aguardar a análise dele, aí vai ser marcada uma nova entrevista. E eu gosto de lembrar que o waiver, para você ter a garantia que será bem feito, que é um processo de 300 a 400 páginas, é melhor você ter um advogado que tenha base no Brasil, porque os advogados americanos natos, generalistas, que fazem para o mundo todo, eles não entendem de waiver. Por quê? Porque o waiver para eles é para mexicano e canadense. Eu tive semana passada uma entrevista que a pessoa foi a advogado, era um visto de casamento, que é só pedir waiver e dizendo, eu errei, que vai ser aprovado se você tiver bons antecedentes. E esse advogado americano nato, ou seja, ele não tem descendência brasileira, falou assim, não tem, você está ilegal, eu sinto muito, mas você vai continuar ilegal o resto da vida. Mas eu estou casando com um americano, problema seu.
veio pra gente, a gente falou assim, a gente pega e vamos dar entrada para você e você será aprovado. Então, normalmente o advogado americano não tá nem aí que ele não quer aprender. Então o waiver não é uma carta, doutor? Ah, é? Gente, aí vem a coisa, os mitos da internet. Nós já fizemos a gente fazia uma época os mitos da internet. Que tem gente que liga pra gente e fala assim, por que eu vou pagar a sua consulta se é só você fazer uma carta pra mim? Gente, é um processo de 300 a 400 páginas, com certidões negativas, com cartas de referência, com seus impostos de renda. Tem uma advogada aqui no Brasil, que lá em São Paulo, que ela faz uma carta de 18... É quase uma carta mesmo, é 18 páginas, né? 18, foi o máximo que a gente viu. A gente já viu uma de 18 páginas, já vimos uma de 13, mas não era ela, nem lembro de quem que era. Ela faz uma petição de 18 páginas, dizendo que isso é muito bom. Aí, depois vem pra gente e eu já tive um cliente que falou assim, por que não foi aprovado? Porque não é uma carta, é um processo. O waiver não é uma carta. Entendam isso. Faz uma carta de perdão para mim, uma carta de waiver. Não existe. É um processo de waiver. E como todo processo, ele tem um monte de formulários, ele tem tudo que a doutora Anitta falou. A gente tem que fazer um briefing contando a sua história. Você vai fazer um personal statement. A gente vai juntar. Hoje me perguntaram, no desse pessoal que eu estou respondendo, o que é briefing? O que é briefing? Briefing é a petição. Inicial. Para quem é do direito, sabe, petição inicial. É a primeira página do processo. Fora os formulários obrigatórios, certo? E para cada situação do waiver é um formulário. E aí, fora os formulários obrigatórios, aí vem o briefing. O briefing é feito pelo advogado, que ele apresenta o processo ao agente imigratório que vai analisar. Então, esse briefing vai aí 2, 3 páginas, dependendo da circunstância. Ele apresenta quem que é o aplicante, qual a circunstância que levou aquele aplicante a ficar indocumentado, cometer tal infração dentro da lei de imigração, e argumenta por que esse aplicante merece esse perdão. E enumera, olha, daqui para frente você vai ver tais e tais documentos que embasam o nosso pedido. Então, um resumo do processo. Então, vamos dando como é que faz o processo. Nós estamos contando. Essa pessoa que eu conversei hoje, que fez um processo com o maior escritório, viu que na lista tinha um briefing. E como ele disse que pediu o processo, eles puseram num drive para ele e puseram só o nome briefing. E aí eles falaram assim, não, briefing é não sei o que, intelectual nosso. É o direito intelectual. Direito intelectual nosso, nós não deixamos você... Talvez ele pode guardar, porque às vezes ele faz um briefing em forma de poesia. Direito intelectual dele, ele pode ter aquele estilo de escrever, mas briefing assim, a grosso modo, é apresentar o aplicante para o agente de imigração, falando quem é a pessoa que levou ele a cometer aquele delito e quais são os argumentos que eu tenho para defender. É o caminho do processo, falando, nós vamos seguir este caminho para pedir o perdão dessa pessoa. Então, é o direito seu ter cópia. Nós aqui damos cópia do nosso processo inteiro. Agradeço aos advogados concorrentes aí que já mandaram o cliente para pegar a cópia do processo. Obrigado. Eles pelo menos pagaram a consulta e o processo para copiar. Gente, doutor, agora vamos lá a pergunta. Todo mundo é perdoado? Não. Não. Tem casos que não há perdão de maneira nenhuma. Tem casos que há perdão parcial. E outra coisa, o perdão vai muito do agente. A velha palavrinha, aprendam essa palavra, discricionariedade do agente. Ele tem a discrição, ele tem o direito de decidir. Ele tem o poder, nem vou falar direito. É o poder. O poder de decidir. Se ele for convencido, pode decidir favorável. Se não se sentir convencido, pode pedir uma RFE para tentar se convencer. Tem muitos agentes que fazem isso. Você não conseguiu demonstrar tal e tal coisa. Por favor, envie mais documentos para comprovar isso que você diz do briefing. Aí a gente envia mais. Se você conseguir convencê-lo, ótimo. Por isso que um bom advogado vai fazer um processo bem com substância,
com pedir cartas, referências e conversar com você numa entrevista longa, mandar um questionário. A doutora Mara, quando faz aí os seus professional plans, seus planos profissionais, te manda em média 40 perguntas, né, doutora? É assim, eu mando algumas, além de eu já usar do personal statement daquela pessoa para eu conhecê-la, eu busco o currículo também para eu poder ver, eu vejo os cursos que a pessoa fez, eu vejo, né, os cursos de extensão, as pós, essas coisas todas, para ter esse conhecimento daquele profissional. E quando eu estou confeccionando, surgem dúvidas, surgem ideias, e aí eu mando mais perguntas. E aí, você fez isso? Eu posso pôr tal coisa no seu processo? Se você tem esse conhecimento, tal. Então, assim, a gente tem que conhecer a fundo o nosso cliente para fazer um processo para ele. Porque aí a gente está defendendo ele mesmo. Né? Conhecer a fundo. Gente, eu falo que você que é cliente nosso se torna um amigo nosso, que a gente sabe toda a sua vida. Uhum. A gente pergunta, se você é daquelas pessoas caladas que não gostam de conversar, você vai sofrer com a gente. Porque a gente pergunta, o compliance pergunta, os advogados que põem esse processo junto perguntam, a doutora Mara pergunta, enfim, a gente não pode existir um segredo entre você e nós para você obter um perdão num waiver. Uhum. Então, se você perdeu o seu visto por uma deportação, você perdeu o seu visto porque você foi tirar um outro visto e o agente recusou, dizendo que você tem uma pendência com os Estados Unidos, ou te dá um 214B e fala assim, você sabe o que você fez, e você precisa do waiver porque você sabe o que você fez. Nós vamos te conhecer primeiro, para que nós possamos defendê-lo. A gente tem defendido pessoas com crime no Brasil, nós temos defendido diversas pessoas. Tem uma pergunta, certo? Tem. A Marinete está perguntando o seguinte, e quando uma cidadania é negada? Nesse caso, tem que entender, né, doutor? Porque a cidadania. Primeiramente, se você não passou nas perguntas, eu não sei se é 10 perguntas ou 5 perguntas, eu sei que é 5 ou 10. Se você errar essas perguntas, já era. Outra coisa, você tem que falar inglês para o teste de cidadania. Se você não entender a pessoa que está do outro lado, você também não passa. Agora, se lá atrás na sua vida teve alguma coisa que ele descobriu e foi negado baseado no seu passado, aí sim você vai ter que pedir um perdão. Então tem um risco, assim, se houve alguma fraude durante o seu processo de green card e que não foi detectado durante o processo, você teve o green card, passaram lá seus 5 anos, sei lá, mais, você está pedindo cidadania, e agora eles detectaram, você corre o risco, inclusive, de perder seu green card. Então, Marinete, a gente precisa entender por que a sua cidadania foi negada, para ver como que pode e se pode corrigir isso. Eu lembrei de um caso, aí a gente faz uma pergunta, de uma cidadania que foi negada, de uma pessoa da Iugoslávia, que não existe mais. Uhum. Ele lutou contra os sérvios, ele matou muitas pessoas e fugiu para os Estados Unidos, pegou green card, etc e tal. 6 anos depois, passou 5, ele não esperou 1, ele aplicou para a cidadania. E ele foi negado porque no green card dele, perguntaram para ele, serviu as forças militares de outro país, que fazem essa pergunta, ele respondeu? Não. 6 anos depois, eles descobrem que sim. Tá bom, tem mais perguntas? Tem. Pergunta da Camila. Vocês consultam através do FOIA se tem crime? Sim. Camila, nós fazemos uma solicitação de background, records do seu background, civis e criminais, certo? Nós fazemos essa solicitação para ver se você tem crimes civis e criminais se tem processos civis e criminais ou teve nas counties por onde você residiu. Agora, se você quer saber alguma falha no seu processo migratório, algum erro, ou o que está te impedindo de ter uma aprovação no processo migratório, a gente faz a solicitação do FOIA imigratório. Porque o FOIA vai ver os seus processos passados. Diferente dos records que a gente pega, só vem assim, multa, tal lugar, não paga. Ou a prisão. Recentemente, nós tivemos um background aqui, que chegou de um cliente nosso que o processo está em andamento,
um family reunion, e ele tinha lá 3 crimes, certo? Mas todos 3, assim, já resolvidos, mas vai aparecer nos recordes. O que eram os crimes dele? Ele foi pego dirigindo, zigue-zagueando nas pistas, aí ele foi parado, aí ele não tinha driver, e aí tentou resistir à prisão. Nossa, ajudou doido. Então, aí ele pagou o crime, ele foi preso, ele pagou a fiança, depois ele pagou trabalho voluntário e tudo. Mas apareceu nos recordes dele. Tem um cliente nosso que está indo para a entrevista agora, que demorou 2 ou 3 anos o processo dele, porque ele tinha 700 páginas no FOIA. Ele tem falsificação de casamento, 2 casamentos falsos. Aquele é difícil. Nós tivemos que ler isso para entender. E olha que nós conseguimos a aprovação dele. Ou seja, pedimos perdão, que literalmente falando que ele não sabia o que ele estava fazendo, que ele achou que o casamento era assim fácil. Enfim, um pedido de perdão aceito. É trabalho fácil? Não, mas a gente adora isso. Pode falar. Uma pergunta da Maria Aparecida. O que posso fazer? Tive meu visto negado, sou aposentada, só queria ir no casamento do meu filho. Querida, a gente tem que saber de você se seu filho foi legal e agora está casando com uma americana, né, correto? Se ele vai, se ele seguir um caminho que você é aposentada, pode seguir também. Vou aposentar nos Estados Unidos e fazer nada. Nós temos tido muita aprovação de pessoas assim, 60 a mais, né? Não pode falar que é terceira idade mais, porque o 60 a mais está inteirão ainda, né, doutora? Olha aí, adoro. E aí, quando a gente consegue comprovar que essas pessoas, mesmo não tendo vínculos muito fortes com o Brasil, mesmo tendo filhos indocumentados nos Estados Unidos, elas não são um risco de ir para os Estados Unidos ou de irem para os Estados Unidos e lá assumirem um posto de trabalho, ficarem lá de forma ilegal. Então nós temos tido muita aprovação porque a gente faz um trabalho, os nossos advogados que cuidam dessa área aí, doutor Eduardo e o Dornelas, eles têm, e até o doutor Matheus Genesim também, eles têm tido um cuidado de analisar cada caso. Hoje mesmo nós tivemos um casal aprovado para visto B1, B2 que tem filho nos Estados Unidos, tem filho. Esses dias nós tivemos uma senhora que ela foi para a entrevista, um casal também, um casal humilde até. Eles já tinham tido 3 negativas. Aí vieram aqui. O filho veio até dos Estados Unidos. Um filho legal, acho que green card holder, e um filho indocumentado. Até o filho chegou do aeroporto direto para consulta aqui no dia. E a gente fizemos o processo de waiver desse casal, porque eles tinham mentido nas outras aplicações que não tinham filhos nos Estados Unidos. Aí nós fizemos o waiver e fizemos a aplicação do DS-160 avisando. Já teve visto negado? Sim. Por quê? Porque não informei que eu tinha um filho nos Estados Unidos. Botamos só assim. Quando foi para a entrevista, a senhorinha era mais... Upfront. Exatamente. E aí ela foi respondendo as perguntas do agente. Aí perguntou para ela, a senhora tem filho nos Estados Unidos? Tenho. O fulano, que é o que tá legal. Aí ele pegou e virou para ela assim, tem mais algum? Aí ela, como ela estava orientada por nós a não mentir, ela disse que respirou fundo, lembrou de tudo que os advogados falaram para ela e falou assim, tem o outro fulano. Aí o agente virou para ela e falou assim, a senhora não ia falar, né? Ela falou assim, eu pensei, mas eu fui orientada que eu não posso mentir. Ele falou assim, pois eu vou dar o visto para vocês justamente porque vocês agora não mentiram. As outras negativas foi por causa da mentira. Nós temos pegado muito esse pessoal aí de 60 a mais, mas muitos mesmo que têm visto negado pelas agências, pelos consultores e consultores famosos estão vindo para a gente. Não sei o porquê, nesse último ano foi assim, um fala para o outro e fala para o outro. Então, a gente tem feito isso aí, tá bom? Tem perguntas, não tem? Tem uma pergunta aqui da Nath Pessoni. Olha. Waiver para quem está aqui nos Estados Unidos depois de entrar com visto de investidor, funciona?
Ela deve ser minha parente, né, Nath? Depois a gente tem que conversar pra ver se nós somos parentes. Deve ser, porque os Pessoni vieram todos de onde? Não, os Pessoni estão, né? Mas vieram de qual cidade? Os Pessoni? Nós fomos lá pessoalmente. De Palosco, na Itália. Palosco, na Itália. Os Pessones, querendo ou não, vieram de lá. A hora que ela é Pessoni, eu sei da história. Eu estive lá. Nós fomos eu visitar. comi na cidade. Eu conheci o prefeito. Então, Nath, o waiver para um visto de investidor. Qual que é o seu visto de investidor? É um E2? Você tá com visto como um E2 italiano? Ou o EB5 por aplicação. Por aplicação do investimento maior, né? Uhum. Então, a gente tem que entender se esse waiver é só porque você ficou overstayed, né? Se você entrou aí, digamos, com um ESTA, com um passaporte italiano, o ESTA só dá 90 dias, aí você não tem como no ESTA fazer ajuste de status, alteração de status, extensão. O ESTA não permite nada disso. As pessoas, então, às vezes, não é muito bom. As pessoas falam assim, eu vou ter um passaporte da Europa ou de outro país que tenha esse acordo comercial com os Estados Unidos, porque eu não preciso de visto. Realmente, não precisa de visto. Você entra no site, você solicita o ESTA, você paga lá, acho que $14, não lembro mais, eu lembro quando eu fiz para minha mãe, há muitos anos atrás, que a gente levou ela, $14. E aí, aí você recebe a resposta um dia, 2, às vezes até no mesmo dia, da minha mãe saiu no mesmo dia, que estava aprovado. Mas você ganha apenas 90 dias para estar nos Estados Unidos. Adorei, quero ficar aqui com meu filho. Não pode. Não. Vou pedir uma extensão, vou ficar mais algum tempo. Não pode. Eu vou mudar o status para visto de estudante. Não pode. Então, muitas pessoas cometem esse erro. Entram com ESTA, como passaporte italiano, espanhol, e aí passaram os 90 dias e a pessoa continua nos Estados Unidos. Nath, aí nós temos um problema. É que não pode trocar de visto, né? Não. Bom. Aí a pessoa vai poder entrar com waiver, mas ela vai ter que retornar para entrar com visto, porque esta não é visto. Esta é uma permissão de entrada. E aí, se você usou o passaporte italiano, vai voltar na Itália, tá bom? Eu gostaria que você entrasse em contato conosco. Ela disse que vai fazer consulta conosco amanhã. Eu acho que está marcado mesmo. Até o dia que eu vi o agendamento, a Lorena veio me perguntar se ela era minha parente. Natália, né? Nath. Mas acho que é Natália o nome dela. Nós precisamos conversar, hein? Precisamos saber desse nosso parentesco aí. A gente vai família Pessoni é pequena. Pequena, cada um faz 10 filhos, tá? Isso aí foi dito lá em Palosco por uma Pessoni. Ela falou assim, olha, todo Pessoni, quando ele faz pouco, ele faz 10. Nós somos parentes de coelho. Eu achei interessante porque eu sou de uma família de 10 irmãos, né? E aí, eu queria conhecer algum Pessoni lá na cidade originária dos Pessones. E aí, o prefeito nos deu o endereço de uma família Pessoni. Nós fomos. Chegamos lá, só estava esposo. O Pessoni original era o marido, ele trabalhava na fazenda. E aí ela falou assim, não, a família do meu marido é muito grande, eles são 10 irmãos. É Pessoni mesmo. É Pessoni mesmo, porque lá em casa nós também somos 10, eu tenho um monte de tios aí que tiveram 8, 7, 14 filhos, então é Pessoni. A Pessoni não gosta de ver televisão e faz outra coisa. Tá bom, então amanhã eu tô com você, Nath. Eu vou te conhecer amanhã, Nath. Tem mais algum ou podemos continuar? Pode continuar. Ok. Então, gente, é possível waiver? É fácil? Não. As pessoas pensam que o waiver, por exemplo, de turista, aí um mês está pronto? Não, no mínimo 8 meses. Vai demorar. O waiver para imigração, a média está 42 meses. Nós temos aqui uma pequena tática de fazer isso andar mais rápido. Eu não vou falar aqui, porque os nossos concorrentes também gostam de ouvir. E depois falam que foi eles que criaram um método. Seja qual for o seu problema, entre em contato com a gente. Nós vamos olhar essa biblinha e ver se você pode... Só para vocês se situarem, né, doutor? Vamos falar onde não cabe waiver de jeito nenhum, para as pessoas entenderem? Se você fez isso, você não vai saber. Esquece. Por exemplo, espionagem. Esquece. Nem para visto de turista, nem para visto de imigrante, esquece. Atividades relacionadas com a segurança... segurança nacional.
aquela brincadeira de brasileiro, de falar assim, eu tenho uma bomba tem uma bomba aqui, assim, dentro daquela fila de entrada, tem uma bomba. E o outro ouve, chama a polícia, já era, você nunca mais vai entrar. Uma outra coisa que você, às vezes você pensa que é inofensivo, mas você não vai ter waiver. Nazi Party. Uma festa nazista. Ou falar que o partido nazista ou fazer parte de alguma coisa de nazismo. Aliás, inclusive não só nazismo agora, né? Eu vi agora recentemente, já com ordem de Trump, as pessoas que fizeram, defenderam o Hamas, defenderam a Palestina, aquele massacre que o Hamas fez contra Israel. Inclusive uma estudante, eu não sei se é chinesa, ela é asiática. Ela estava estudando dentro dos Estados Unidos e fazendo campanha pró-Hamas. Ela foi deportada. Exatamente. Se você é a favor desses árabes malucos, Palestina não é árabe, né? Ele é só palestino. Você já era, tá? Não cai nessa bobeira de poluição às redes sociais. Aí eu apaguei. Ele vai achar. Tem mais item aí? Genocida. Óbvio, né? Eles vão querer. Isso não cabe waiver de jeito nenhum, nenhuma das coisas. Tem muitos outros itens, é muita coisa. Então, você tem que fazer uma consulta com a gente para ver se cabe o waiver, porque é muitas páginas para a gente ler para você. Tem perdão? Tem. É rápido? Não. Exatamente. Agora vamos falar do waiver para visto de turista. A nossa dor de cabeça diária. Visto de turista sempre foi no Rio de Janeiro. Nós temos cartas, uma carta da Embaixada Americana dizendo que tem visto, sim, existe o waiver para visto de turista. Eu tenho um e-mail do Consulado do Rio de Janeiro, sim, existe. Só que está numa guerra entre Rio de Janeiro ou Dallas, Texas. O governo americano quis transferir o waiver para Dallas porque estava funcionando assim, você protocolava o waiver ali junto com o agente na hora da entrevista e não pagava taxas. E ele falou assim, peraí, eu quero taxas nisso aqui, vou transferir para os Estados Unidos, que aí você tem que pagar taxa de qualquer jeito. Então ainda não tem uma decisão se vai para o Rio de Janeiro ou se vai para Dallas. A gente está mandando para o Rio de Janeiro e muitos agentes estão falando, eu não recebo. Outros estão falando, eu recebo. Tem uma pergunta. Tem pergunta? Tem. Fora de status há 15 anos, estou com EB3 com waiver. Tenho minha mãe que está em processo de cidadania, 2 filhas americanas. Tem como fazer arbítrio? E está perguntando se o waiver é mais rápido. Não, no seu caso é arbítrio. No seu caso não é o waiver. Porque você está fora de... Quando você estiver fora de status, prosecutorial discretion, é discrição do agente. Se você fizer um waiver, nesse caso seu, você vai perder. Lembrando que é aquilo que eu falei lá no começo, o waiver para quem está dentro dos Estados Unidos só para casos de processos de family reunion. O seu processo é de employment based, né? Então, neste caso, para você reaver o seu status legal e ter a aprovação do seu ajuste de status, que é o I-485, no seu processo de EB3, é prosecutorial discretion ou arbítrio de singularidade, que é a mesma coisa. Então, não cabe o waiver aí. Você vai gastar dinheiro à toa se alguém falou para você fazer o waiver. Às vezes o advogado não queria contar o que às vezes ele tá fazendo o arbítrio com o nome de waiver. Tem uma advogada na Flórida que ela fala que é o waiver retroativo. Mais ou menos, exatamente. Né? Ela usa essa terminologia, mas no fundo é prosecutorial discretion. Então, pode ser que seu advogado usou a terminologia errada, mas vai fazer o processo correto. Sim. Voltando ao waiver para o visto de turista, como o doutor Ita falou, ainda não está definido para onde mandar e nós continuamos mandando para o Rio de Janeiro. E em alguns casos, entenda o seguinte, todos os processos de waiver, quando nós fazemos o DS-160, os processos para visto de B1, B2, ou F1 e tal, a gente já coloca no DS-160 que a pessoa está levando em mãos um pedido de waiver, um processo de pedido de waiver. Então a gente argumenta. Lá onde perguntei, teve visto negado? Sim, por quê? Por isso. Em razão disso,
estou de posse de um processo de pedido de waiver ao qual eu peço ao agente consular que analise. Alguns agentes consulares negam ali o pedido de visto, mas pedem para a gente mandar por e-mail. Ou protocolar. Ou protocolar, mas assim, tem pedido para mandar por e-mail. Esse processo é o Dr. Matheus que faz, e ele tem mandado por e-mail para o consulado do Rio de Janeiro, e lá estão lá. Isso nós estamos falando de casos recentes, porque por conta dessa confusão que virou waiver desde 2024 para cá. Início de 2024 para cá, finalzinho de 2023, nós começamos nesse sofrimento, né? Então, nós continuamos insistindo. Por quê? Inclusive o Dr. Witter falou com o vice-cônsul também, falou com o cônsul sobre isso, trocou mensagens, trocou e-mails, tem trocado ainda e-mails sobre isso, e nem eles próprios estão sabendo agir. Então, por isso que a gente não desiste do waiver, porque se a gente parar de mandar, se a gente parar de fazer, o que vai acontecer? Eles, não tem waiver, pronto, acabou. Como eles falaram que não tinha, quando a gente bateu o pé, tem sim, a lei não fala que é só para mexicano e canadense, a lei fala que o waiver existe para quem cometeu esse erro, então... Em 2012, eu e a doutora Mara apanhamos, queremos dizer, se é força de expressão, pessoalmente dentro da Embaixada Americana. Nós tivemos lá, eu ia muito com ela naqueles Town Hall Meeting, que é reunião de Estadão americano, e ali eu pegava o cônsul, porque ele achava que eu ia lá para discutir vida de americano no Brasil, eu estava de olho nele. A hora que terminava... a hora que terminava, a gente cercava ele, eu sou fulano de tal, ele já sabia, né? Que era uma resposta sua. E ele ficava sempre tentando assim, eu não quero um suquinho de laranja aqui, não, eu quero resposta. E finalmente ele deu a resposta. Então, a gente já aprendeu a apanhar. Gente, a profissão de advogado, vocês acham que advogado só tem vida boa? Que advogado fica aqui ontem até 11 horas da noite, advogado lê muito, advogado viaja, não é para passear, advogado fica esperando reuniões ou cedo ou tarde demais. Isso os bons advogados, que nós já passamos por isso, tá bom? Para que você tenha um processo e a gente tenha respostas corretas. Isso. Nada? Vamos? Bom, se não temos mais perguntas... A última pergunta aqui, ó. Doutores, meu visto, da Aline, doutores, meu visto foi cancelado através do 212A e eu vou entrar com o waiver com vocês. Se for aprovado, posso aplicar algum visto de trabalho via consular? Exemplo, EB2, H2B, etc. Não perde tempo, então. Pra que então, pra que então que você vai fazer, Aline, o 1B, 1B2, se você tem essa ideia de fazer um processo imigratório? Você pode... Ou o processo consular, o processo migratório consular, um visto de trabalho com base nos EBs, ele é possível sim, é tranquilo de fazer, é um processo que está levando aí 1 ano e meio, 2 anos. Aline, você viu que nós não estamos aqui para tirar seu dinheiro? A doutora Mara acabou de falar, não faça. Para quê? Agora eu vou fazer uma coisa melhor para você. Vamos dar entrada no seu EB, vou fazer, depois de dar entrada, eu vou fazer de graça para você, não vou te cobrar. O que você vai fazer de graça? O visto de turista. Ah, tá. Pensei que ia dar o waiver de graça. Não, vou fazer o visto de turista. É que eu fico com medo que ele adora dar bônus para os clientes e eu que me aperto lá no financeiro. Mas é isso, Aline. A gente poderia falar assim, Aline, nós vamos fazer o seu B1, B2, fazemos um waiver, depois a gente aplica um EB3 ou um EB2, a gente tem que olhar seu perfil, o que cabe, e ganhar seu dinheiro de novo. Então, nós trabalhamos muito sério aqui, nós sabemos que o dinheiro é suado. Então, eu não sei se você já passou por uma consulta conosco, se não passou, passe, se passou, vamos rever isso aí. De repente, pode até aplicar o B1, B2, mas já começar o processo de imigração. Hoje eu conversei com uma pessoa por WhatsApp, que ele disse que é o mesmo que teve o processo EB2 negado, e aí esse escritório falou assim, aplica para um EB1. Nossa, aí ele falou assim, mas eu sei que EB1 eu não qualifico. Para ganhar tempo, no meio do caminho você acha outra solução. Ou seja, ia cobrar dele $20 mil a mais para ele achar uma solução. Eu falei com ele, não, nós vamos achar a solução para você, vamos apelar, fazer uma apelação. Só que não é de graça, não é 20 mil, mas nós... Então, Aline,
Aqui, nós somos um escritório de advocacia cristão. A gente não tem coragem. Não furtará significa não pôr a mão no dinheiro seu se não for honesto. A Letícia está perguntando aqui quanto tempo demora. Waiver? Isso. 8 meses para o visto de turista, 42 meses para a imigração. Em média é isso aí. E a Flávia está perguntando aqui, ó. Eu quero marcar uma consulta, fazer uma consulta. O que eu faço? Flávia, o nosso WhatsApp, anota aí, não sei onde você tá, eu vou botar com o código de área do Brasil, 55629-8560-6130. Você vai falar com a Lorena. Vai devagar de novo. Eu vou repetir. Você vai falar com a Lorena. Esse WhatsApp é um WhatsApp API, ele não recebe ligação né? Ele só recebe mensagem de voz e de texto. Então anota aí, 55629-8560-6130. Deixa eu repetir, não recebe ligação. Algum tempo atrás, a minha mãe começou a ligar nesse número e ficou nervosa que eu não atendo o telefone dela. Minha mãe é idosa. E aí a doutora Mara disse, olha, é porque a gente ele não recebe ligação. Mas por quê? Por que ele não recebe ligação? É só minha que ele não recebe, não de todo mundo. Também para facilitar, tem um link na nossa bio. Aí até o Douglas está lembrando aqui, na nossa bio tem um link lá. Você entrando lá, você vai entrar em todos os nossos canais de comunicação, primeiramente, inclusive, no WhatsApp. E se você quiser mandar uma pergunta, manda pra gente, que a gente vai te responder, o Marcos vai te responder, e pode ser que a gente use a sua pergunta aqui, para ajudar outras pessoas. Às vezes as situações são comuns para diversas pessoas. É isso aí, nós terminamos aqui mais uma live. Nós agradecemos a todos que estiveram presentes, que participaram, que mandaram perguntas. Nós estamos sempre à disposição. Eu gosto de reforçar que, aqui, isso que o doutor Eike acabou de falar, nós temos vários canais de comunicação e qualquer um deles que você mandar pergunta, nós vamos responder. O marketing fica atento com as perguntas que vêm pelas mídias sociais, mas aquilo que o marketing não está apto a responder, eles vêm até nós, até os advogados, para tirar a dúvida e é respondido. Às vezes não é respondido imediato, né, gente? Porque a gente tem milhares de seguidores, graças a Deus, em todas as mídias. Então, a gente às vezes não consegue esse feedback rápido, mas a gente... Dentro do possível, nós respondemos todo mundo, não precisa ser nosso cliente, nós tiramos dúvida, fica tranquilo. Eu quero agradecer essa pessoa que a doutora Mara disse que não tem nome, que pediu... Não, ele tem nome, é que eu não me lembro. Que pediu para que ela deixasse eu falar, eu fico feliz. Hoje eu pude falar, estou feliz, vou para casa contente. Aí eu vou aproveitar também, eu quero agradecer um outro lá, que também comentou lá no nosso YouTube, que disse que eu sou, além de linda, elegante, simpática e tenho muito conhecimento. Obrigada, querido. Esqueci, é maravilhosa. Bye, bye!